Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o papel das doulas no acompanhamento das gestantes no momento do parto. Esse tema ele voltou à pauta, voltou à discussão após a aprovação de uma emenda aqui na Câmara de Vereadores, que acaba de alguma forma entrando em conflito com um projeto que também tramita aqui na Casa, que obriga a presença destas acompanhantes nos hospitais de Porto Alegre. Para entendermos melhor toda essa situação, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: a vereadora Jussara Coni, que é autora do projeto das doulas, o vereador Dr. Tiago Duarte, o médico obstetra Ricardo Herbert Jones e também a vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Maria Rita de Assis Brasil. A todos os nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo aqui com a vereadora Jussara Coni, para a gente entender um pouquinho melhor dessa sistemática. A senhora tem um projeto, né, vereadora, que obriga a presença de doulas nos hospitais da capital, e essa emenda que eu falei no início do programa não é uma emenda ao projeto da senhora, é uma emenda a um outro projeto que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Márcio Binzeli, uma emenda do Dr. Tiago Duarte, que garante a presença de acompanhante no momento do parto nos hospitais da capital. A emenda do vereador Dr. Tiago Duarte restringe para que não tenhamos outros profissionais estranhos à equipe médica na equipe que está acompanhando a gestante. Então, feito esse esclarecimento, porque de alguma forma essas duas questões elas acabam conflitando. Feito esse esclarecimento, começo aqui com a vereadora Jussara Coni. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Para entendermos didaticamente o início, né? O que é a doula, qual o papel da doula, né? E por que da importância das unidades de Porto Alegre terem essa acompanhante, vereador? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é um debate extremamente importante pela composição que nós estamos aqui nessa mesa. Dois vereadores que, enfim, podem ter até divergências e maneiras diferentes de elaborar os seus projetos, mas que foram eleitos exatamente na busca de, pelo menos eu assim procuro fazer, de trazer para essa Câmara Municipal as demandas da comunidade e aquilo que pulsa, e eu diria até como um direito das mulheres, sob o ponto de vista das doulas, o direito à sua ação, ao seu trabalho. Sob o ponto de vista das mulheres, o direito de escolher de ter uma acompanhante, e eu não diria apenas a equipe médica, né? A equipe de saúde, porque no centro obstétrico nós temos além do médico obstétrico, nós temos as enfermeiras, nós temos técnicos de enfermagem, enfim. Eu concebo como farmacêutica uma equipe de saúde. Eu gosto muito de fazer da história aliada e eu gosto muito de imagens. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui que é importante. Aqui nós temos uma doula e um casal, o homem e a mulher. Acho que esse projeto ele também nos dá perspectiva de novas relações, além da humanização, as relações de que o homem seja um partícipe, não apenas no processo, no momento em que esse novo ser é concebido, mas também no processo da vida como um todo daquele filho. Aqui nós temos também as boas práticas, né? A lei nacional que diz que garantir a parturientes a presença de um acompanhante durante o parto, pré-parto, parto e pós-parto é fundamental. E aí eu entro na questão da emenda do Dr. Tiago. Aqui tem uma criança, uma mãe e um pai. E eu também vou trazer aqui algo que para mim é muito caro, até como farmacêutica, e que tem transitado na busca de resgatar o saber da humanidade, que é o saber tradicional, né, com o saber acadêmico numa relação dialética para que nós possamos, na ponta, como profissionais de saúde, nós darmos aquele atendimento que envolva, antes de tudo, a humanização. E é uma imagem das doulas, né? Das doulas, da antiguidade, do processo, do que é o significado, antes de mais nada, o que é uma doula. É uma mulher que já tem uma certa experiência, ou pode até não ter, né? Mas que se dedica e que acompanha outra mulher no momento, eu diria, mais sagrado da vida de uma mulher. Eu sou mãe de 5 filhos. Tive todos os meus partos naturais, com tranquilidade, com prazer. E eu tive 2 mulheres que, sem a gente saber nem o que era a doula, doutor Ricardo, né? A minha avó
foi uma doula do meu primeiro parto, ela morreu. Aí eu tive uma irmã e uma tia que continuaram me dolando, né? Vamos começar a usar os termos atuais. Naquele sentido de que a naturalidade do parto, e é isso que a doula faz, é acompanhar mulheres cuidando de mulheres num processo que entra algo fundamental, que é exatamente a confiança de uma mulher que está passando por um processo magnífico, espetacular, e a continuidade da vida, e que a sociedade tem imposto cada vez mais que aquilo é doloroso, que aquilo é um castigo para as mulheres, e essa mulher, a doula, ela traz esse componente afetivo, amoroso, de tranquilidade, e ela não interfere na equipe de saúde no momento do parto. Ela não faz o parto, ela é parte desse parto para construir uma chegada de uma forma diferenciada a esse mundo que com certeza contribuirá para que nós possamos ter novos homens, novas mulheres e uma nova sociedade. A doula para mim é isto. Depois dá para aprofundar no processo que já terminou meu tempo a questão da emenda do Dr. Tiago. O maior respeito que eu tenho para o Dr. Tiago. Trabalhamos juntos aqui, inclusive fui vice-presidente dele na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, mas a emenda dele ao projeto do vereador Márcio Binzeli é exatamente dizer, não tem doula. Não tem doula. Vereador Dr. Tiago Duarte, seja bem-vindo também aqui ao programa. Vamos à sua emenda, então. Obrigado, Fortunato. Acho que essa discussão vem num momento importantíssimo. Eu queria primeiro fazer um discreto reparo à tua colocação. Vamos lá. A nossa emenda fala em equipe de saúde. Perfeito. Nós entendemos o atendimento global à gestante como um atendimento multidisciplinar, em que o obstetra tem um papel importante, assim como outros profissionais. A enfermeira tem seu papel importante, os técnicos da enfermagem têm o seu papel importante, o anestesista tem seu papel importante, todos têm seu papel, o pediatra tem um papel fundamental, então todos têm um papel importantíssimo. A questão da emenda, a emenda coloca a inexistência de outras pessoas fora da equipe de saúde que está atendendo a paciente. Ela não fala em doula. A emenda, ela quer dizer o seguinte: se o hospital entender que isso é importante, se a equipe de saúde entender que isso é importante, ela faz parte da equipe de saúde. Ela pode ser uma técnica de enfermagem treinada num hospital público, pode ser uma enfermeira treinada. Então, pessoas alheias à equipe de saúde. Senão nós teríamos que montar arquibancadas nos nossos partos. Montar arquibancada, todo mundo vai ser... E não é essa a lógica desse período, que é um período que é da mulher, que é o período que é do seu cônjuge, que é um período de formação da família. Então, esse período tem que ser atendida, tem que ser observada o desejo da mulher, dentro de algumas condições. Né? Dentro de condições principalmente que versam, nós estamos vivendo a crise da gripe H1N1, nós temos pessoas morrendo. Então, nós precisamos ter este cuidado. A vereadora Jussara colocou aqui com muita propriedade a questão da mãe, da tia, endoular, e que eu concordo totalmente. Eu acho que a mãe e a tia, o seu espaço está reservado dentro do projeto do vereador Márcio, está reservado dentro das nossas maternidades, nas práticas que nós já temos nas maternidades hoje em dia, está reservado. Né? Mesmo com toda a dificuldade técnica e de condições que nós temos nas nossas maternidades. A realidade é o seguinte: o Hospital Presidente Vargas hoje tem um MAP. Maria Rita. Tem um aparelho para escutar os nenês. Tem um sonar, é um MAP e um sonar. E nós estamos atendendo 13 pacientes. Nós temos hoje, às vezes, que atender num plantão obstétrico, a paciente da cadeira 2, porque terminou as macas. Nós temos hoje que as pacientes do SUS estão separadas por um biombo. Então, como é que nós vamos garantir o mínimo de privacidade a todas as pacientes
com um monte de gente no centro obstétrico. Nós temos que limitar isso. E foi esse o intento desta emenda. Mas continuamos dizendo, o lugar da mãe, do marido ou da tia está reservado. O que esta pessoa deve ser, se os organismos entendem isso importante, devem ser treinadas para fazer essa atividade. Ou deve-se treinar alguém da equipe de saúde. O que nós não podemos conceber no Sistema Único de Saúde, também no Sistema Único de Saúde, é que pessoas alheias à equipe de saúde participem deste transcurso de trabalho de parto. Porque senão quem é que vai responder pelos acidentes punctórios? Quem é que vai responder se esse profissional agir com imperícia, imprudência e negligência? Quem é que vai pagar esses profissionais? Então, isso é que nós temos efetivamente que observar. Perfeito. Manifestação do vereador Dr. Tiago Duarte, também médico obstetra, né, vereador? Médico obstetra. Passo a bola também aqui para outro médico obstetra, o Dr. Ricardo Herbert Jones. Fala um pouquinho sobre essas colocações iniciais, o senhor que trabalha também com essa questão do parto humanizado, né, doutor? Então, falar um pouquinho qual a sua visão sobre essas questões que estão sendo colocadas aqui nesse debate também. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de trazer a minha opinião a respeito da questão das doulas, mas eu queria deixar bem claro que a minha opinião a respeito das doulas é uma parcela muito pequena e talvez até desimportante nesse debate, na medida em que, a partir de meados dos anos 80, a gente deixou de lado a ideia de que a medicina deve ser regulada por opiniões de profissionais, por ideias ou por visões particulares de um determinado grupo de profissionais, e se centrar basicamente naquilo que se convencionou chamar hoje em dia de medicina baseada em evidências ou medicina baseada em provas. Portanto, sempre que nós vamos emitir alguma opinião a respeito de um procedimento, ou de uma conduta, ou de um tratamento a respeito de um paciente, a minha opinião a respeito disso, o que eu acho que vai acontecer, o que acho como funciona, ela até não é absolutamente carente de importância, mas ela é muito menor e muito menos significativa do que as provas contundentes que nós temos a respeito da efetividade ou não de um determinado procedimento. Por isso é que em meados dos anos 80 também, através dos trabalhos do professor Klaus e Kennel, que são responsáveis por grande parte dos estudos a respeito de vínculo entre mãe e bebê e depois da importância dos acompanhantes de parto, é que se começou a estudar de uma forma muito metódica e muito profunda a importância que existe no trabalho das doulas. Isso começou lá nos Estados Unidos, começou com Klaus e Kennel, foi para a Nicarágua com o professor Souza, depois se espalhou pelo mundo inteiro com os trabalhos da professora Ellen Hodner, depois foi para a África do Sul com o professor Hofmeyr, e hoje em dia é abordado através da medicina baseada em evidências da Biblioteca Cochrane e, portanto, é referendado pelas grandes instituições internacionais como sendo efetiva para melhorar a qualidade do parto na perspectiva dessas mulheres. O que existe em relação às doulas é, obviamente, mais um grande preconceito que se aplica não só às pessoas que estão dando esse tipo de atendimento, mas pelo fato, mais grave ainda, de que são mulheres que, em grande maioria, oferecem o atendimento das doulas. Como já dizia o professor John Kennel, pediatra americano reconhecido internacionalmente, se doula fosse uma droga, seria antiético não utilizá-la. Se nós conseguíssemos um equipamento, ou se nós conseguíssemos um remédio, uma gota milagrosa, que pudesse produzir 28% de diminuição de uso de ocitocina em hospital, que é uma droga extremamente potente e perigosa para produzir, inclusive, sofrimentos fetais, porque ela produz uma contração uterina muito violenta. Se nós conseguíssemos uma droga que diminuísse em 30% as taxas de cesariana, se nós conseguíssemos uma droga que diminuísse a dor das pacientes pelo aporte psicológico, afetivo, emocional e espiritual que é oferecida para essas mulheres, seria absolutamente antiético e seria passível de se processar os hospitais ou serviços que não oferecessem uma droga que produz esse tipo de qualidade para as mulheres. Portanto, é claro e é evidente que o preconceito que existe contra as doulas é porque são mulheres. E aí se vê mais um viés extremamente claro de um preconceito contra o trabalho das mulheres no trabalho de parto. E continuando no que disse a vereadora Jussara, o parto é um momento extremamente sagrado, extremamente delicado.
E nós precisamos oferecer o que é melhor para essas mulheres. Gostaria de debater mais, talvez tenha mais tempo depois, mas de debater profundamente essa questão de que se o parto é da mulher, deixem que a mulher escolha quem vai estar ao lado dela durante o processo de parto. Perfeito. Agora, convido também a participar do nosso debate aqui a vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Maria Rita de Assis Brasil, também seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. Uma rodada inicial aqui, a gente tratando um pouquinho mais sobre conceitos aqui, mas também acho que o Dr. Tiago também coloca uma coisa que eu acho que o Simers também tem muito atenção a essa questão de estrutura nesse processo também, né? Para receber essas acompanhantes. O posicionamento do Simers, né, e a sua participação inicial. Bem, na verdade, assim, com os pés no chão, e eu sou uma médica que trabalha em hospital público há 30 anos, efetivamente, eu vejo a necessidade de que se avalie concretamente essa tarefa a ser desenvolvida por essas mulheres. Primeiro, eu também sou originária do movimento feminista, que fique muito claro aqui, o meu olhar frente a atividades que mulheres exercem não só na área da saúde como na sociedade. Então isso para mim é muito claro. Mas eu sou forçosamente obrigada a pensar com relação ao que se tem, o que é concreto hoje na nossa sociedade. Nós temos um sistema único de saúde que ele é público e é privado. Eu trabalho apenas no serviço público de saúde e vejo as insuficiências que nós temos a oferecer o atendimento fundamental e básico a toda a população usuária do SUS. Na área da ginecologia e obstetrícia, vejo, conforme fala Dr. Tiago, existe uma dificuldade muito grande em oferecer esses serviços, inclusive com o número de médicos adequados, que digamos que a ponta dessa equipe não é o mais importante, mas é a ponta dessa equipe, é ele que executa esse ato médico. Nós temos uma dificuldade de ter os nossos colegas enfermeiros e técnicos de enfermagem a oferecer um trabalho no parto e proporcionar um trabalho de parto mais adequado a essas mulheres. Então, a inserção com os pés no chão de quem trabalha no sistema público de saúde, a dificuldade que terá o sistema público de saúde de oferecer um profissional e mais, passo pelo questionamento da formação deste profissional, que conforme nós temos informações, são cursos muitas vezes de fim de semana, são cursos de 32 horas. Ora, comparar a experiência da nossa avó, aquela daquele tempo antigo que acompanhava não só a sua neta, mas as outras netas ou as outras sobrinhas nas comunidades, isso fica bastante dificultado. Vejo também uma situação muito prática, muito concreta, que é aquela de que como vai o sistema público e o privado trazer um novo profissional, uma nova ocupação, que, vejamos bem, uma ocupação que se dá uma formação de 30 horas de fim de semana, isso é absolutamente discutível. E mais, conforme se vê no que tem-se de literatura, esta profissional, ela participaria tanto antes quanto durante e depois, então, desse trabalho de parto. Ora, se o SUS não proporciona o leito hospitalar, não tem o leito hospitalar para oferecer para as mulheres que estão ganhando seus filhos, como vai se viabilizar um profissional que participe, então, de um trabalho, não sei, no posto de saúde, no hospital, antes, durante e depois, que vá acompanhar depois no lar, a amamentação, etc. Acho, sim, que isso é um trabalho ideal e que, quem sabe, as mulheres da elite brasileira possam ter acesso, mas não aquelas que forçosamente deveria o SUS oferecer. E mais, quem vai contratar no sistema público ou no sistema privado estas mulheres? No privado, eu sei, elas mesmas, da mesma maneira que se paga hoje mais para o fotógrafo e aquele que filma o parto desta criança cuja família tem condições de pagar, do que para o médico através não só do sistema público de saúde, como do privado, nos convênios privados. Então, de pé no chão, com fio terra, né? Eu entendo que um projeto destes, ele seria alguma coisa de ideal, mas não
não viável nessa sociedade brasileira. Faríamos concursos para a admissão de doulas no serviço público de saúde? Teria no setor privado a possibilidade de que isso fizesse, conforme diz o projeto, que fizesse parte, que nada mais fosse cobrado destas mulheres? Não. No serviço privado de saúde, certamente, não só é pago generosamente os trabalhos da equipe de saúde, como desta, que não é considerada como tal, que vem de fora, como se paga também para o fotógrafo e aquele que filma o parto. Ok. Obrigado. Vereadora Jussara Coni, como é que a senhora imagina essa questão também da presença das doulas, né, frente a isso que foi colocado também, questão de estrutura e até mesmo de uma possível responsabilização em caso de alguma, enfim, de algum erro, enfim, alguma coisa que ocorra nesse processo todo? Há várias contradições aqui que nós temos que enfrentar. E enfrentar num diálogo como deve ser feito. Em primeiro lugar, fazer legislações pressupõe vários passos. E eu quero, em primeiro lugar, dizer à população que nas relações que nós temos tido, audiência pública e mais uma reunião importantíssima onde a Fátima Ali representou o município, nós já estamos numa importante articulação no sentido exatamente de garantir que nós possamos ter um projeto aprimorado que vença algumas questões que ainda necessariamente têm que ser vencidas. Mas eu acho que tem contradições aqui. Em primeiro lugar, eu trouxe a minha avó e a minha irmã e a minha tia exatamente para dizer no momento em que nem se sabia o que era doula. Em segundo lugar, dizer que é um curso de fim de semana, eu acho que é um desrespeito a mulheres cuja ação está já regulada pelo Ministério do Trabalho. Não é disso que se trata. Em terceiro lugar, o Sistema Público de Saúde, o SUS, que eu creio que aqui todos nós defendemos, ele necessita sim de formar e capacitar. Numa audiência pública que nós tivemos uma grande contribuição do Grupo Hospitalar Conceição, no sentido, inclusive, do enfrentamento e da formação para a questão da infecção hospitalar. O Sistema Público de Saúde, ele tem uma porta de entrada, que, aliás, ali eu acho que seria um espaço importantíssimo, né? As doulas podem, num processo histórico de construção do SUS, que ainda está em construção, fazer parte de uma equipe do Sistema Único de Saúde, sim. E eu acho que não são só as mulheres da elite que podem ter acesso. Eu acho que nós construímos o SUS até porque algumas mulheres da elite estão deixando os seus planos particulares porque não estão dando conta daquilo que prometiam e por aquilo que essas mulheres estão pagando. No Sistema Público de Saúde, um dia nós poderemos sim e deveremos avançar. Aliás, o Fernando Ritter, secretário do município, numa audiência pública, disse muito bem: a mesma resistência às doulas e as resistências que as equipes de saúde tinham aos agentes comunitários de saúde que prestam um valioso serviço hoje à população brasileira. Aqui está um pouco a inversão da ordem, né? É o último ponto. Não é a porta de entrada, não é o atendimento. E se nós estamos falando de problemas de equipamentos, foi muito bem. Que lutemos para que o sistema público, o HPV, por exemplo, tenha esses equipamentos necessários. E eu quero dizer, assim, com toda tranquilidade, que, sem dúvida, as doulas vão contribuir para diminuir os gastos com o sistema público de saúde. Sabe por quê? Porque é 28 menos chances de ter uma cesárea. Quanto custa? 31 menos chances de usar ocitocina sintética para acelerar o trabalho de parto. 9% menos de chance de usar qualquer medicação para a dor. Porque essa dor, assim, é uma coisa incutida na cabeça das mulheres. 34% menos chance de classificar sua experiência de parto negativamente. Isso é importantíssimo para as outras mulheres, para as outras gerações, porque o parto não é algo negativo. O parto não necessita de intervenção. Quando necessita, se faz. E não é nenhuma doula que vai impedir que a equipe de saúde, no momento da necessidade mesmo de uma cesariana, vá deixar de fazer a cesariana. Reduz a taxa de cesariana em 50%. 25% do trabalho de parto mais curto. Eu estou falando no impacto na vida da mulher, estou falando no impacto também na questão econômica do sistema de saúde. 60% de redução de solicitação de anestesia. Anestesia caríssima. Os médicos sabem o significado, e o povo mais ainda. Ok. 40% da redução, já falei, da ocitocina, de analgesia.
40% de redução do fórceps. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos falando aqui em assistência humanizada e eu vejo muitas contradições. Eu vejo a contradição, Maria Rita, não só do ponto de vista do movimento feminista, que a Maria Rita e eu atuamos durante muito tempo e continuamos atuando. Mas é esse movimento feminista também, é esse movimento feminista que está apoiando o projeto das doulas, apoiou em todo o Brasil, Porto Alegre está devendo para o Brasil e está apoiando também o que está tramitando de autoria da deputada Manuela Dávila na Assembleia Legislativa. Sabe por quê? Porque o movimento feminista, ele é revolucionário. Ele está aberto às perspectivas de humanização, principalmente da mulher, num momento como esse. Perfeito. A gente está chegando aí, está estourado com o tempo do intervalo. Eu vou voltar no próximo bloco com o vereador Dr. Tiago Duarte, garantindo também o tempo de manifestação, para que a gente possa seguir com esse debate aí, não ficar apertado agora nessa questão do intervalo, mas que a gente volte com um pouco mais de tempo para ampliar essas questões que foram colocadas aqui neste primeiro bloco. Convido a você a seguir aqui acompanhando o Porto Alegre Debate. Nós já voltamos. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando aqui sobre o papel das doulas no acompanhamento das gestantes no momento do parto. O bloco anterior foi finalizado pela vereadora Jussara Coni, que é autora de um projeto que tramita aqui na casa, obrigando os hospitais da capital a terem a presença dessas acompanhantes. Eu volto agora com o vereador Dr. Tiago Duarte, garantindo-lhe o tempo que foi dado também à vereadora Jussara Coni, para que o senhor possa discorrer sobre o que foi colocado no bloco anterior. Fortunato, eu trabalho desde 98 pelo SUS, fazendo parto pelo SUS. São cerca de 7.000 partos. Eu já tive gestante que faleceu, eu já tive criança que faleceu, eu já tive gestante e criança que a equipe que eu trabalho salvou. Eu acho extremamente preconceituoso o termo humanização. Eu acho que ele reponta a que aquelas pessoas que não fazem exatamente como alguns grupos descrevem, elas são desumanas. E elas não são desumanas. Como se a obstetrícia começasse a existir a partir de agora. Isso não é verdadeiro. Isso que foi trazido aqui de que esses profissionais não interferem no parto, eu vou trazer o exemplo claro de Torres. O exemplo claro de Torres. O exemplo de Torres, a gestante tinha 2 cesáreas prévias, a gestante tinha um nenê que estava pélvico, estava de pé dentro da barriga, a gestante tinha mais de 41 semanas e foi orientada por uma doula a ir para casa e aguardar e fazer o seu trabalho de parto em casa. E aí o que aconteceu? As 2 médicas obstetras que estavam de plantão entraram em contato com o Ministério Público. O promotor público, dada a gravidade da situação, foi até o plantão e o promotor entrou com uma cautelar e o juiz deferiu e a gestante foi conduzida ao hospital pelo risco do seu parto. Pelo risco do seu parto. Então foi conduzida porque a criança tem o direito de nascer viva. Tem o direito de ter as melhores chances no seu nascimento. E foi realizado cesárea e a criança ficou bem.
Então essa história de não interferir, nós não somos ingênuos, nós sabemos que vai interferir sim. Se ela não for agregada à equipe de saúde, vai interferir, e não contra a conduta do médico, contra a conduta da equipe de saúde. Eu quero dizer que esse debate de nós e eles, nós somos feministas, eles não são, esse debate eu não vou entrar. Esse debate é um debate preconceituoso, mais uma vez, é um debate que separa e um debate que não contribui para se construir política pública. Quero dizer que o parto ele tem que ser seguro. Eu costumo dizer para as gestantes, o objetivo aqui é sair bem tu e o nenê do hospital, não interessa, ela não vai deixar de ser menos mãe se ganhar de parto normal ou se ganhar de cesárea. Ela não vai deixar de ser menos mãe por não amamentar o seu nenê, por exemplo, porque HIV é positivo, e a gente sabe que transmite o vírus, e por não amamentar ou por amamentar o nenê, ela não vai deixar de ser menos mãe. E esse preconceito a gente tem que quebrar, porque senão a gente acaba condenando as mulheres que não têm condições de ganhar de parto normal, condições técnicas de ganhar seguramente parto normal, nós acabamos condenando elas a serem menos mães. As mulheres que não amamentam a ser menos mães. E nós não podemos fazer essa distinção. Com relação à Secretaria da Saúde, ao Ministério da Saúde, tem muita coisa que eles estão fazendo que está errado. E a população de Porto Alegre sabe. Hoje, pré-natal em Porto Alegre, doutora Maria Rita, em algumas unidades tem sido feito por veterinário. Veterinário, médico veterinário. As pacientes com 20 semanas não têm acesso à consulta nem com ninguém da equipe de saúde, nem com a enfermeira, nem com o médico. E nós não estamos falando só de equipamentos, nós estamos falando de recursos humanos. As pessoas estão passando o seu pré-natal só sendo atendidas em grupos. E quem vai dar palestra no grupo é o veterinário, em muitas situações, da vigilância sanitária. Então os nossos pré-natais estão sendo feitos em muitas situações por veterinário. As condições do Sistema Único de Saúde são precaríssimas, muitas vezes. Se nós temos casos graves, nós acabamos tendo dificuldade. Nós temos dificuldade com o banco de sangue, nós temos dificuldade com a privacidade das pacientes, nós temos dificuldade no controle de infecções hospitalares. Isso está claro. Quantas vezes as UTIs neonatais em Porto Alegre estão fechadas? Do Fêmina, do Conceição, do próprio Presidente Vargas, do Clínicas da Santa Casa, porque está um surto de infecção. Então nós temos que ser claro com isso, nós temos que ser prático. Nós não podemos atuar com situações que não correspondem com a verdade. Obrigado, vereador. Doutor Ricardo Herbert Jones, também é médico obstetra. Doutor Tiago falou na questão de perdas, né, nesse momento, nesse processo do parto ou na cesárea. O senhor acompanhou bem de perto o caso da Vânia, né, em 2000, né? Como é que o senhor segue defendendo essa questão da presença das doulas ou a questão como há opiniões diferentes sobre essa questão do parto humanizado? Isso de alguma forma, o senhor mantém a sua opinião, doutor? Enfim, para discorrer sobre... Primeiro, acho que a gente tem que discutir doulas aqui, né? A precariedade do serviço de saúde no Brasil inteiro são outro assunto da qual eu sou partidário, acho que a gente tem que fazer maiores investimentos em saúde e oferecer para essas mulheres segurança, tranquilidade para que possam parir. O segundo ponto importante é que, na realidade, a impressão que eu tenho é que a gente está discutindo uma coisa de 15 anos atrás. Discutir de novo o termo humanização do nascimento me parece uma perda total de tempo. A gente precisa estar ganhando tempo discutindo, primeiro, que humanização do nascimento não tem nada a ver com humanos, nem com desumanidade, tem que ver com humanismo, é um projeto filosófico do século XVIII, é outra coisa. Tanto é verdade que tem um projeto chamado Humaniza SUS, e portanto, o que se quer dentro dos projetos de humanização é colocar o sujeito como o principal foco da nossa atenção. É para isso que existe humanização. Não é tratar de desumano ou menos humano. A segunda coisa é que esse discurso de menos mãe, mais mãe, isso é uma bobagem. O que a gente quer fazer é que os recursos médicos sejam utilizados com parcimônia. Fazer cesariana quando é necessário. Utilizar recursos como drogas, antibióticos, medicamentos, profissionais como anestesista quando for necessário. O que a gente vê
É um abuso escandaloso desses recursos no Brasil que não favorecem as mulheres, favorecem as instituições, favorecem as corporações, favorecem os profissionais, mas não as mulheres. Agora, recentemente, há 3 dias atrás, saiu uma pesquisa brasileira, para que não se diga que isso não é relacionado ao Brasil, porque foi feito em países europeus, mostrando o triplo de morte materna relacionado com cesarianas. Então, diminuir cesariana, diminuir intervenção, é um projeto extremamente importante. E o que eu percebo aqui são esses argumentos cíclicos. Pô, parece que a gente não consegue passar dessa etapa. Veja, a mesma discussão, exatamente com as mesmas palavras, os mesmos argumentos eram utilizados pelas corporações para bloquear os acompanhantes. Quando se dizia que o marido não podia assistir o parto, porque não tem recurso, porque não tem antibiótico, porque não tem sonar, porque não tem espaço. E nós, da Rede de Humanização do Nascimento, junto com o movimento feminista, dissemos assim, não chega de dar desculpas. Isso é um direito da mulher. Não temos mais que discutir direitos das pessoas de terem um acompanhante na hora do parto. Ou a mesma questão, porque a formação é muito pequena, mas por que nós precisaríamos uma formação muito maior do que essa, se esta pessoa sabidamente não vai realizar nenhum procedimento médico ou de enfermagem, ela vai acompanhar aquela mulher durante o trabalho de parto. Portanto, é inútil dizer que esse treinamento é pequeno. Todos os grandes trabalhos que provam a efetividade da doula foram feitos com mulheres analfabetas na África, nos Estados Unidos, lá na América do Central, com mulheres que inclusive não tinham formação de educação formal, mas que elas, pela sua presença, pela sua experiência, podiam acalmar aquelas mulheres e fazer com que a dor fosse menor, com que os procedimentos foram menores. E, por favor, o caso de Torres é um outro caso completamente diferente. Aquela mãe estava acompanhada de uma doula em casa e não no hospital. Ela não interferiu nas condutas e apenas ficou com a paciente em casa, aguardando para ir para o hospital para ter uma chance de ter um parto normal. É outra coisa. E veja bem, todos nós que defendemos as doulas somos muito claros. Doula não pode, em hipótese alguma, interferir em qualquer atividade médica. Não pode abrir o bico e não pode dar sua opinião. Ela pode apenas acalentar aquela mulher que está ganhando seu filho. Maria Rita de Assis Brasil, vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Sobre essa questão que as opiniões agora ficaram um pouco mais inflamadas aí, mas eu acho que é um tema vibrante mesmo, né, e que precisa ser discutido nesse momento, né. Como é que a senhora vê? Acha que é possível esse projeto que se tenha num futuro essa questão da presença das doulas, ou isso a senhora vê a muito longo prazo ainda? Pois bem, eu acho que com esse projeto, no país que nós vivemos, na cidade que nós vivemos, em que possa existir uma posição favorável, por exemplo, do secretário da Saúde, que não consegue contratar médicos, que não consegue contratar enfermeiros, cuja prefeitura diz que vai parcelar os salários e assim por diante, ou esse governo do nosso estado, que também está pelas tabelas, pelo que a gente percebe. Então, assim, quando se traz um projeto desses, me parece que na sociedade que nós vivemos, ele está atacando os sintomas. Quando o Ricardo fala da questão da humanização, eu concordo e sou uma pessoa que tem um olhar frente ao humanismo radical na minha vida. Bem, isto é importante. Se constituiu, Ricardo, no nosso país, um sistema público de saúde que tem todas as insuficiências possíveis e que nós sabemos que as mulheres, em muitas das vezes, elas sequer têm um leito para conseguir parir. Então, assim, nós temos essa dificuldade imensa que faz com que, também não existindo os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, uma equipe que entenda que o nascimento é, bem como diz a Jussara, é alguma coisa grandiosa e aquilo que nos faz ser diferente, muito diferente, é a possibilidade de parir, de ter os seus filhos, e mais, é isso que faz com que nós sejamos outros indivíduos quando esta mulher se transforma em mãe. E muitas vezes isso, transformar-se em mãe, significa uma dificuldade enorme, significa uma impossibilidade de enfrentar esta maternidade, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista psíquico e assim por diante. Bem, olhando esta vida toda das mulheres, olhando este intrincado que é o sistema público de saúde, que saiu, digamos, foi colocado no papel, né, a partir da Constituição de 88, que é uma conquista do povo brasileiro, não há a menor dúvida que nós temos o dever
de fazer com que ele exista de maneira importante. Mas ele tem que existir a partir das necessidades mais concretas, das opções em termos de necessidade de oferecer o atendimento à população. Bem, quando nós não temos maca para colocar a mulher, quando nós não temos anestesista para anestesiar aquele parto que tem uma indicação de uma cesariana, porque existe a possibilidade de um sofrimento fetal e existe risco para a mãe e para o filho, nós temos que pensar em forjar, em construir o sistema público de saúde que ofereça isso a essas mulheres. No sistema privado de saúde é outra coisa. E eu digo até no sistema privado, quando existem os convênios, até no privado, essas coisas se tornam muitas vezes difíceis. Então, com a possibilidade de existirem mulheres treinadas, até digo, não falo no nome da ocupação, mas mulheres treinadas que possam ser capazes de olhar de maneira universal e humanizada este processo da mulher. Muitas vezes o médico que fez o pré-natal, diz o doutor Tiago que nem médico clínico, nem médico ginecologista não é um médico veterinário treinado com uma formação importantíssima, porém para animais. Mulheres que não têm sequer acesso ao médico, sequer a uma equipe que vai orientar sobre o trabalho de parto e etc., nós estamos trazendo uma profissional treinada para isso, atacando o sintoma. E mais, aí como é que se concretiza? Vai o senhor secretário municipal da saúde, o doutor Ricardo, doutor Fernando, possibilitar um concurso que o nosso prefeito e vice-prefeito municipal vão proporcionar para que esses outros profissionais entrem na equipe de saúde, se ele sequer tem os médicos necessários, tem os hospitais necessários para oferecer, nós temos as mulheres desatendidas, então é tudo isso. Bom, e a questão, então, deste atendimento humanizado, com o qual eu concordo integralmente, isso poderá ser feito quando um médico puder atender tanto no pré-natal quanto no trabalho de parto, esta parturiente. Quando existir equipe que possa ter tempo não só de fornecer equipamentos ali para o momento do parto, mas quando puder também ter olhos nos olhos para com essas parturientes. Enfim, e aí, se este trabalho de parto, se este trabalho no parto, né, do acolhimento desta parturiente e seu filho fosse de maneira adequada, dispensaríamos profissionais outros que não fazem parte da equipe. Ok. Vereador Saraconi, a senhora imagina quando esse projeto possa vir para plenário, para votação? Que eu quero colocar aqui. Não, eu não tenho pressa pela responsabilidade de levar esse debate para nós podermos aprovar esse projeto de forma mais concreta e efetiva para ele ser uma realidade na cidade de Porto Alegre. Eu estou aqui trabalhando com orientação da Organização Mundial de Saúde, com orientação do Ministério, com a Rede Cegonha. Eu estou aqui trabalhando com o sistema público de saúde e no sentido de que esse sistema avance e no sentido também de garantir. Eu acho que o sistema capitalista ele tem uma crueldade tão grande que ele gera preconceitos e hegemonias. E é disso que nós estamos falando aqui. Preconceitos e hegemonias. Por exemplo, o Dr. Tiago já fez mais de 7 mil partos. Teve crianças e gestantes que faleceram, que é um parto seguro. Eu pergunto, quem sabe uma doula, com todo esse processo e sem hegemonias, poderia garantir talvez menos mortes de mulheres e crianças. Até porque a doula não interfere na conduta médica, mas ela dá toda uma sustentação e todo um processo sem uso de equipamentos que garantiriam chegar uma parturiente de uma forma diferenciada. Outra coisa que eu vejo aqui, que não se agrega a equipe. Muito bem, qual é o problema de agregar uma doula à equipe? Aqui está o preconceito. Por outro lado, doutor Tiago, a sua emenda, ela é muito contraditória. Se ninguém mais pode entrar, quem tira? Tira o marido? Tira aquele que nós queremos e as mulheres querem como parceiro para a vida inteira e não apenas no ato sexual da elaboração de um filho, que também é um ato sagrado, no meu entendimento. Então, a doula, no momento, a parturiente, num momento como esse, sagrado, induzido muitas vezes, que é um momento de dor, ela vai ter que escolher
entre o marido e aquela mulher doula, preparada para isso, que acompanhou durante todo o tempo. Então, eu acho que nós temos aqui, né, transformar-se em mãe, Maria Rita, nós sabemos, né? Sabemos. Transformar-se em mãe é uma dificuldade enorme. Transformar-se em mãe com uma doula, sem preconceito, que estão estabelecidos pela hegemonia e muito da hegemonia médica, não seria uma forma de contribuir para que esse transformar-se em mãe se tornasse também uma mãe transformada e um pai transformado numa criança que nascesse para a transformação? Nós estamos falando aqui de coisas que não é apenas um momento, doutor Tiago, de um parto ali, de um médico, de uma equipe. Nós estamos falando aqui no momento de uma sociedade que é uma sociedade discriminadora e que é uma sociedade eivada de preconceito, sim, que não admite que o conhecimento tradicional, que mulheres que buscam esse conhecimento e se preparar para eles, não para intervir na conduta médica, na conduta dos profissionais de saúde, possam ter o papel que as doulas têm e têm tido. Belo Horizonte e Curitiba, além de outras cidades, são exemplo disso. A doula, ela faz uma relação entre a equipe de saúde e o casal. Ela encontra, sem necessidade de nenhum equipamento a mais, de ocupar nenhum espaço, senão a sua presença física, emocional e espiritual, posições mais confortáveis, ajudando a equipe médica. Ela tem medidas como banhos, como massagens, como outras terapias, que são terapias complementares para, naquele momento, ajudar, quem sabe, a nós não termos mais mortes nos nossos partos. Mas crianças que também têm... Eu tenho relato meu, se tivesse que dar. Não vou dar aqui porque não se trata disso. Eu tenho relato meu do meu último filho. Do meu último filho. De praticamente quase crime. E vou dizer só o último momento. O último momento, hospital. O último momento. Cuida da mamãe que o nenê tá morto. Eu digo, não tá morto coisa nenhuma. Por causa de nenhuma doula que não me deixou ir pro hospital. Por causa de peregrinação nos hospitais. E ainda não era época de SUS. Ok. Né? E no momento de deixa a criança, cuida da mãezinha. Não tem mãezinha coisa nenhuma. Sentei na mesa de parto, peguei meu filho e eu aspirei. Ok, vereador. Eu aspirei. Tem que dizer isso. Quem sabe uma doula naquele momento não teria o mesmo comportamento que eu tive de uma equipe que um profissional de saúde disse: atende a mãezinha, porque o neném não tem mais o que fazer. Vereador Dr. Thiago. Mas aí é imperícia, imprudência e negligência. Aí é interferir na conduta médica. Da equipe. Aí é interferir. Ninguém interferiu na minha conduta, pediátrica. só tinha médico ali. Não, aí é interferir na conduta pediátrica. Só tinha médico ali. Eu lhe escutei, vereador. Só tinha médico ali. Vereador Dr. Thiago, Pode seguir. Aí interferir na conduta médica. Eu interferi? Não, a senhora está sugerindo que a doula interferisse na conduta médica? Não. Na conduta da equipe de saúde, aspirando o nenê. Isso é interferir. Não, quem aspirou fui eu. Vereador, deixa o vereador Quem Dr. aspirou Thiago... fui eu, doutor. Eu escutei. Vereador. Tinha um colega seu ali. Eu lhe escutei. Vereador, gentileza, deixa o vereador Dr. Thiago concluir. Eu lhe escutei, eu vou voltar ao caso de Torres. Doutor Jones foi sim, ela foi induzida a ir para casa com a doula e a fazer o acompanhamento. Isso foi notícia nos jornais. Isso foi notícia nos jornais. Foi depoimento da doula nas redes sociais. Isso ela colocou. Eu quero dizer que preconceito é dizer, por exemplo, por que essa doula não pode ser enfermeira ou técnico da enfermagem? É preconceito, sim, não querer treinar outros profissionais para ter um nicho de mercado. Isso sim é preconceito. E é demagogia do Ministério da Saúde e é demagogia daquelas pessoas que fazem as políticas públicas não se adequarem minimamente às condições ou mudarem primeiro as condições para depois poder implementar outras políticas públicas. Tem que se dar um mínimo de condição para as mulheres, para as famílias poderem ganhar seus filhos. E eu nunca vi, doutor Jones, nenhum estudo bem controlado. Muito se diz assim, não, porque a cesárea aumenta as mortes maternas, as mortes fetais. Mas muitas vezes o que muitas pessoas
se esquecem, por isso que tem que ser um estudo baseado em evidência, assim, um ensaio clínico ou uma corte bem conduzida, para mostrar o seguinte: muitas vezes essas cesáreas já são consequência de partos difíceis, não são estudos baseados em cesáreas eletivas, por exemplo. Então, assim, não vamos demonizar procedimentos médicos, procedimentos das equipes de saúde que pode salvar vidas. Nós não podemos fazer esse papel. Nós temos que ter, sim, e eu tenho como norte, a segurança no trabalho de parto. Eu acho que isso tem que ser como norte. Eu acho que nós podemos até, e eu já tinha falado várias vezes com a vereadora Jussara, eu tenho 8 emendas nesse projeto dela. Primeira questão de obrigar as maternidades. Como é que vai obrigar a maternidade pública e privada? Como é que vai obrigar a maternidade pública se não tem o cargo? Como é que vai obrigar a maternidade pública se sequer tem pessoas capacitadas para fazer essa atividade? Tem que primeiro se capacitar. As leis né? obrigam. Então assim, não, as leis não podem. Nós vamos estar interferindo na iniciativa privada se nós obrigarmos. É um projeto francamente inconstitucional, e eu já lhe falei isso. Para concluir, nós estamos em cima do relógio aqui para a gente encerrar o programa. Eu gostaria de fazer uma rodada aqui de despedida, mas uma rodada muito rápida, e pedindo a colaboração aqui dos nossos debatedores, para que a gente possa dar despedidas, o recado final, naquele tempo ali, poder de síntese agora, 30 segundos para cada um, para a gente poder encerrar o debate. Esse é um debate que ele não vai, evidentemente, se encerrar aqui, ele vai, a discussão ela vai seguir, tanto aqui no plenário como, enfim, de toda a sociedade, mas para que a gente possa ir afunilando aqui para chegar no final do programa, começo aqui com o Dr. Jones, 30 segundos de despedidas, recado final, doutor. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui a respeito das doulas, que é um tema super apaixonante. Apenas lembrando ao Dr. Tiago sobre essa última informação, o trabalho que eu citei há minutos atrás é exatamente sobre isso. Quando se retiram todos os complicadores de entendimento do processo, ainda assim a mortalidade materna é o triplo. Além do que, a gente tem que levar em consideração experiências de sucesso que aconteceram no Brasil, como o Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte, que tem trabalho voluntário de doulas em um hospital 100% SUS e com resultados espetaculares. Portanto, o fato de ser privado ou de ser público é apenas uma forma da gente ajeitar as questões, mantendo o SUS gratuito e livre, mas oferecendo para as mulheres o melhor que a ciência e o melhor que a nossa experiência pode oferecer. Ok. Maria Rita Assis Brasil, recado final? Pois é, minha visão é que temos muito a discutir com relação à questão da saúde no nosso município, estado e no nosso país. O nosso SUS é absolutamente ainda insuficiente, ele precisa dar certo, ele não só na lei, e mais um projeto que possa não dar certo, não oferecer efetivamente uma melhoria no nascimento das nossas crianças, no atendimento às nossas parturientes, prefiro que essa discussão seja levada de maneira mais ampla, a ponto de que esta parturiente ela tenha todo um atendimento anterior, durante e depois desse parto, não colocando mais um profissional estranho a isso, com todas as dificuldades e com a formação muitas vezes suspeita com relação ao que aprende e ao que faz. Ok. Vereador Jussara Cunha, recado final? Com todo respeito a Maria Rita e a sua história, aqui há um grande preconceito, a partir do momento que diz que é um projeto que pode não dar certo. As experiências históricas na humanidade são exatamente feitas no sentido de iniciarem, terem continuidade e buscarem dar certo. Eu tenho um sonho. Eu acho que um dia o SUS necessariamente vai absorver outros profissionais sem os preconceitos, sem hegemonias. Aliás, muito do que o SUS não dá certo é exatamente pelas hegemonias e pelos preconceitos. Okay. E quero dizer o seguinte, as doulas têm toda uma disponibilidade ao serviço voluntário. E, inclusive, colocaram isso em audiência pública, o Dr. Tiago sabe disso, estava na audiência, também na última reunião que nós fizemos, e o Grupo Hospitalar Conceição está iniciando um processo de discussão exatamente para esse voluntariado, que será um aprendizado espetacular para o Sistema Único de Saúde e para a formação e capacitação cada vez maior dessas mulheres que prestam um inestimável serviço à humanidade. Dr. Tiago, recado final? O SUS não dá certo por falta de gestão e recursos. É por isso que o SUS não dá certo, né? E nós vamos ter que avançar muito em gestão e recursos para isso. Nós defendemos o parto humanizado.
Nós defendemos o parto que sempre foi humanizado. Nós defendemos a segurança do parto, né? Isso significa, sim, humanização. E nós defendemos, sem dúvida nenhuma, o direito das mulheres poderem escolher a sua via de parto. O direito que elas devem ter, inclusive, em algumas situações, de poderem optar por uma cesariana. Okay. Quero agradecer aos nossos debatedores, aos nossos convidados. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Convido você a visitar a nossa página no Facebook. E fica aqui o nosso convite para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até lá.